1 Coríntios capítulo 14. O correto uso dos dons. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente, o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala, e tal pessoa estranha para mim. Assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois, se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente, e cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém, a atuação de graças, visto que não entende o que dizes? É possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. No entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas, e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. Ordem nas reuniões da igreja. Portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo ou uma mensagem de ensino, uma revelação ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar.
Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem com zelo tudo o que foi dito. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Como em todas as assembleias dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questione a seus maridos em casa, porque, para a mulher, é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição de Cristo é real. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E, depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos, e é nisso que crestes. Nós também ressuscitaremos. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A ressurreição dos crentes. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque, assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder.
porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte. E afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justificado que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. Os novos corpos dos ressuscitados. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscita os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato. O que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres, todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro, diferente, é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, mas os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. 1 Coríntios capítulo 16. Oferta para o povo de Deus. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma, como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas, quando eu chegar. Então, quando estiver entre vós, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes, para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles me acompanharão. Projetos e pedidos pessoais. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de atravessar, irei até vós. Provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Porquanto, desta vez, não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois o estou esperando juntamente com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia, ele não quis ir agora de modo algum. Irá, porém, assim que tiver uma boa oportunidade. Vigiai. Permanecei firme na fé. Portai-vos corajosamente. Sede fortes. Fazei tudo com grande amor fraternal. Irmãos, sabei que os da família de Estéfanas representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos, portanto, suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são como eles, assim como a todo o que coopera e ministra na obra. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso reconhecimento. Saudações e a bênção final. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Receba o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém.